Olá, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar de educação tecnológica. A gente vai falar de educação do século XXI. Obviamente que educação é um tema amplo, né? Você tem a instrução, que é a parte tecnológica, em que você instrui o indivíduo a trabalhar de uma certa forma, de uma maneira a conduzir o progresso, fazer novas descobertas em várias áreas, né? E existe a educação emancipadora. Essa para mim é a verdadeira educação, porque ela ultrapassa a ideia de instrução. Ela não é só científica, ela é humanista, ela invade o campo da antropologia, da sociologia, da própria psicologia e o campo pedagógico, né? O campo pedagógico vamos dizer assim, é a forma de você trazer o conhecimento à pessoa de forma que ela possa se tornar alguém capaz de adquirir conhecimento por si mesmo. Então essa aí seria a educação emancipadora, a educação crítica, aquela que faz com que você leia um manual e entenda, aquela que você faz com que você entenda, leia uma comunicação científica, filosófica ou dentro de uma área específica e consiga entender e ter argumentos para contrapor, mesmo que seja matéria que tenha alguma sofisticação. Então, você se manter um leitor da realidade, você se aprofundar, você ter capacidade de ler notícias, tirar dali um pensamento seu, verificar se aquilo ali procede, se aquilo ali serve para a sua vida, se aquilo ali é uma realidade última, se aquilo não é uma publicidade, uma propaganda, se alguém está conduzindo a sua cabeça. É tudo que a gente não tem no mundo, vamos dizer assim, mas essa seria a verdadeira educação. Agora, por um lado, existe alguns países como, por exemplo, Vietnã, China, Coreia, Japão, entre muitos outros que eu não vou saber falar aqui agora, lá da parte da Ásia, né, eles se desenvolveram muito em função de terem trabalhado a educação. Olha bem, não é necessariamente uma educação emancipadora, mas é uma educação que jogou o aluno, a pessoa para dentro da escola, deu valor ao conhecimento dessa pessoa, abriu o mercado de trabalho para essas pessoas, produziu, fez a diferença, criou tecnologias de ponta, começou a exportar bens manufaturados e serviços de qualidade e com tudo isso conseguiram mais do que o valor das commodities como nós temos aqui, né? Eu vou dar o exemplo do petróleo. Ao invés de você vender o óleo cru, você fazer o refino, você fazer todo o trabalho que você pode fazer com o petróleo e vender o produto pronto com tecnologia. E competindo no mercado e vendendo o seu, você ganha muito mais, você emprega pessoas, você abre mercados, né? Você investe em inteligência artificial, mas você localiza pessoas em outros grupamentos, você vê a geração de trabalhadores necessários para outros empreendimentos já dentro da tecnologia, porque isso dá desdobramentos. Então, quer dizer, é uma evolução que às vezes me deixa assim, avassaladora que está acontecendo, por exemplo, na Ásia. É uma evolução muito interessante, ela só me preocupa por ser muito produtivista, ou seja, que ela consome muita matéria-prima, muita energia, muita água para a produção, para tocar o mundo, arrumar emprego, para manter esse status quo da sociedade atual que quer ter quase tudo, tem quase tudo. Então, olha bem, aqui a gente pisa em ovos, porque ao mesmo tempo que eu sou a favor da educação tecnológica para que o país possa sair e arrumar emprego, parar de discutir bobagem, que nós aqui no Brasil nós estamos discutindo bobagem o tempo todo, e gerir a nação efetivamente, gerir as pessoas, arrumar emprego, melhorar estradas, melhorar transportes, arrumar trens de alta velocidade, melhorar a comunicação entre as regiões, melhorar as escolas, as preparações das escolas,
à tecnologia, fazer produtos que possam ter competitividade no mercado, competir com a tecnologia que está aí e estimular a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que trabalhar com substituição de matérias-primas, porque já que nós queremos produzir muito, nós não temos matéria-prima infinita. E se todos os 8 bilhões de pessoas estiverem amanhã produzindo alguma coisa, o planeta acaba em uma década. Então, tudo isso tem que ser pensado. Até mesmo dentro da tecnologia, dentro da educação tecnológica, você pode começar a pensar em substituição energética, substituir o próprio petróleo, que é uma coisa muito complicada, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Então, hoje nós vamos falar de educação tecnológica, mas com esse viés de crescer sim, melhorar o panorama interno sim, desenvolver produtos agregados com valores agregados além das commodities sim, ser competitivo no mercado sim, ter um corpo social bem estruturado, uma classe média estruturada, uma classe baixa emergente que possa se engrossar as fileiras da classe média, manter as classes altas pensando, se especializando, assim como as médias e as baixas, cada um nos seus setores, obviamente, porque as pessoas têm que ter opção, né? Uns querem ficar muito ricos, outros são remediados. O fato é que ninguém está passando fome, ninguém está faltando água para ninguém, não está faltando transporte para ninguém. Acho que isso é uma sociedade que a gente pode pensar lá na frente em coisas melhores, em coisas mais igualitárias. Diminuir as desigualdades, cuidar da saúde, tudo isso tem a ver com tecnologia. Entendimento, educação criteriosa, educação crítica, mas tecnologia, porque a tecnologia é o motor do mundo atualmente. Então vamos falar, depois dessa digressão inicial, vamos ao tema especificamente. Nesse ensaio, então, nós vamos trazer aqui nesse vídeo podcast, discutir os impactos da integração da inteligência artificial, da automação, da robótica na educação contemporânea, com ênfase em sua relação com a qualidade de vida, com a qualidade da educação que seja transformadora em vários sentidos. O ensaio propõe uma análise crítica sobre benefícios e desafios dessas tecnologias, abordando desde a personalização do ensino até as novas competências exigidas para o nosso século XXI, sem negligenciar os riscos associados ao bem-estar mental, ao bem-estar social, pensamento crítico, educação transformadora, e sem pensar também no produtivismo a tal ponto que a gente faça uma exaustão do planeta em termos de água, em termos de solo, em termos de matérias-primas, em termos das espécies, do meio ambiente, principalmente. A qualidade de vida, ela está associada à educação, e essa educação é transformadora quando a gente percebe que nós somos uma sociedade, entre outras sociedades não humanas, que vive entrelaçadamente conosco, das quais nós precisamos e temos que cuidar delas também, né? Porque elas também têm direito e, inclusive, cuidar delas é cuidar de nós. Bom, então nós vivemos uma revolução sem precedentes no campo educacional, impulsionada pela integração de tecnologias como inteligência artificial, automação e robótica, né? A gente vive isso aí. Não se trata apenas de inserir ferramentas tecnológicas em salas de aula, mas de repensar modelos pedagógicos, preparar as novas gerações para um mundo de constante mutação e discutir de forma crítica o impacto dessas tecnologias na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar, né? Qualidade de vida e bem-estar. E o bem-estar das comunidades, das sociedades humanas e não humanas agregadas aos nossos trabalhos, né? O meio ambiente é principal aqui. Se a gente destruir o meio ambiente, não adianta você ter tecnologia, porque as pessoas não vão ter ar para respirar, e água para beber e comida para comer, né? Então esse texto propõe uma análise aprofundada baseada em estudos acadêmicos, relatórios internacionais, cases reais, aplicações em diferentes países, principalmente os países asiáticos que se desenvolveram muito com essa educação tecnológica, que é uma coisa que eu pretendo fazer um programa amanhã sobre isso, falando dos principais expoentes. Bom, inteligência artificial, personalização, monitoramento e inclusão. A inteligência artificial na educação tem sido utilizada para personalizar o ensino, identificar lacunas de aprendizagem em termos técnicos, tecnológicos, em tempo real e promover metodologias ativas para atingir os objetivos necessários para que esses estudantes, para que esses egressos da educação sejam realmente indivíduos ativos, competentes, capacitados e que trabalhem para si e para a sociedade. Então, personalização e acompanhamento. Ferramentas como a IBM Watson Education
da plataforma Century Tech do Reino Unido, usam algoritmos para criar trilhas de aprendizado adaptativo, ajustando os conteúdos conforme o progresso do aluno. A Century Tech, em particular, afirma reduzir em até 30% o tempo gasto em tarefas administrativas por professores, permitindo maior foco em interações humanas. Né? Esse dado é da própria Century Tech de 2022. É óbvio que você vai falar assim, mas espera aí, é claro que eles vão falar isso, né? Porque é uma propaganda deles. Olha, eu não estou nem falando que essa empresa é poderosa, que essa empresa é mais poderosa que outras, que ela está dominando o mercado, que ela está competindo no estrangeiro, que ela é do Reino Unido, um país central, Pará. Não estou falando disso. Eu estou falando que é um exemplo. Se eles conseguem fazer lá, nós conseguimos fazer aqui. Tá? Então, ela consegue diminuir 30% do tempo gasto em tarefas administrativas, que seriam tarefas rotineiras e burocráticas, para dar mais tempo para o aluno pesquisar coisas que o aprofundem e os professores pesquisar também coisas que possam permita com que eles trabalhem mais folgadamente, porque a parte administrativa está ali toda projetada dentro das IAs, né? E personalizando a situação que você precisa que seja personalizado. Na China, por exemplo, o governo implementou o Smart Education em escolas pilotos. Ela utiliza IA para monitorar expressões faciais, postura corporal e atenção dos alunos, o que tem gerado debate sobre privacidade versus eficiência. É claro que isso aí, como é que funciona isso? O aluno está estudando, né? De repente ele não está compreendendo o conteúdo, ele está confuso. A IA está observando ali as fisionomias e ela detém a aula e dá uma dica para o professor, né? Quer dizer, é uma coisa o tempo todo monitorada. Por quê? Quais foram os pontos em que você percebeu dificuldades? A IA percebeu dificuldades, ela evidencia esses pontos. Aí alguém pode dizer assim, poxa, uma coisa extremamente controladora, você é a favor disso? Eu não sou a favor do controle. Eu estou dizendo que a tecnologia ela sempre vai existir. Ela pode ser bem utilizada e mal utilizada. Então eu não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo que, de repente, você consegue uma eficiência maior se você detectar pontos onde você tenha conflitos. É essa que é a ideia. Tá? Se isso vai ser mal utilizado, é uma pena. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que isso é uma tecnologia de ponta. Educação inclusiva. As inteligências artificiais, elas também têm contribuído para a inclusão educacional. Olha bem, as inteligências artificiais, porque existem vários tipos e modelos, né? E para várias aplicações, ok? Então a gente fala assim, inteligência artificial de maneira genérica. O que nós entendemos disso? Nós entendemos muito pouco. A gente faz uso, mas não sabe o que está usando, para que é. E as empresas que usam determinados tipos de inteligências para determinadas coisas, elas têm pessoas que entendem daquilo e aplicam aquilo ali focadamente, pontualmente. Nós não temos o conhecimento todo. Quem produz, os próprios engenheiros desenvolvedores, muitas vezes ficam em dúvida com a capacidade daquilo que eles criaram. E às vezes perdem um pouco do controle. Tem que ter sempre um controle das bases para retificar e corrigir erros para que o aprendizado não seja errado, né? Mas por que ela contribui com a inclusão educacional? O uso de softwares como, por exemplo, Seeing AI da Microsoft auxilia deficientes visuais com descrições de ambientes e materiais escolares. Quer dizer, você já pegou uma parte da população que tem uma inteligência, mas que não enxerga, e consegue inseri-los em ambientes para que eles possam ser proficientes. Né? Olha bem, isso é uma aplicação extremamente boa da inteligência artificial. É um tipo de inteligência artificial que nós, por exemplo, não vamos usar, mas as universidades podem usar para alunos com algum tipo de deficiência. A Universidade Carnegie Mellon desenvolveu um sistema Aspire, ASPIRE, que usa a inteligência artificial para melhorar a acessibilidade a conteúdos a estudantes que têm dislexia e dificuldades de leitura, né? Isso é um estudo que o Kakori e outros autores fizeram em 2017, fazendo um apanhado. Olha bem, em 2017 já existiu o projeto da inteligência artificial, que depois foi implementado na Carnegie Mellon, e o projeto Aspire, que conseguiu acessibilidade a conteúdos para estudantes. Então, quer dizer, o estudante tinha dificuldade, ele trocava a letra, ele não conseguia fazer uma leitura habitual, a inteligência artificial ia
alterando e modificando, mostrando para ele as dificuldades e retirando as dificuldades naturalmente com a participação dele. Contudo, estudiosos da Selwyn de 2019, uma pesquisa, alertam sobre o risco da privatização silenciosa da educação, já que muitas dessas ferramentas pertencem a empresas privadas, né? E levantando questões sobre quem controla os dados e define os critérios de sucesso educacional. Ele está falando de uma maneira genérica as empresas que foram atrás do desenvolvimento dessas inteligências e que detêm as patentes e que, portanto, elas implementam programas. Quando essas empresas que são grandes empresários, obviamente que têm os seus objetivos, e os seus objetivos não necessariamente são sociais. Eles, obviamente, podem controlar. Então, é necessário que haja uma legislação para que, quando isso apareça, eles possam ter as coordenadas do que é permitido para ser implementado nas sociedades, para não ser direcionado para um único fim, senão todos nós vamos trabalhar para um único chefe, né? O que não existe. Existe, então, aqui, existe essa discussão. Bom, ele cita aqui uma série de fontes, eu vou passar por cima, senão nós vamos perder muito tempo. Educação crítica e libertadora na área da inteligência artificial, da automação e da robótica. Olha bem, a educação crítica e libertadora, inspirada no pensamento de Paulo Freire, né, defende uma... Olha bem, quando eu falo isso aqui, eu não estou falando porque eu sou brasileiro e porque Paulo Freire é brasileiro, eu estou falando porque o Paulo Freire ele é adotado em universidades de ponta no mundo, né, a educação libertadora e crítica. Defende uma formação que não apenas capacite tecnicamente, mas que também promova a reflexão, a autonomia e transformação social. Então o indivíduo vai aprender tecnologia, vai aprender técnica, mas ele vai saber como que aquilo está sendo usado. Ele vai saber, por exemplo, se ele está gastando muita água, se ele está gastando muita energia, se ele está onerando o meio ambiente, se a empresa que ele está trabalhando, de repente, faz experimentações com animais, se aquilo lhe dá um cansaço, se você trabalha excessivamente, né? Se você tiver esse tipo de profissional instruído, esse conjunto de profissionais pode obstar, por exemplo, a gula por lucros de uma determinada empresa ou de uma determinada empresa, seja ela estatal, cuja coordenação queira levar a coisa para um determinado local, entre aspas, pragmaticamente, em detrimento de outras coisas. Isso é meio utópico, né? Mas se a gente começar a pensar em indivíduos que têm tecnologia e ao mesmo tempo têm reflexão, a gente pode ter uma sociedade melhor, com um meio ambiente melhor. Diante do avanço da inteligência artificial, automação e robótica, é essencial repensar a educação para que essas tecnologias não reforcem desigualdades, mas sim sirvam como ferramentas de emancipação. Por exemplo, existem nas sociedades atuais do mundo todo, pessoas que individualmente reúnem em si uma competência muito grande e às vezes elas não estão trabalhando para algumas empresas. Elas se negam a trabalhar no mercado, elas trabalham mais como freelas ou desenvolvendo projetos pessoais. Por quê? Porque elas não querem ser controladas para outras finalidades que elas considerem mal direcionadas. Então, por isso que é preciso de você ter a tecnologia e a crítica. Quando essas empresas sentirem que esses profissionais não vão orbitar em torno da empresa dela, dos objetivos dela, e sim têm critérios próprios, porque têm educação crítica e são competentes, elas vão ter que transigir os seus pontos de vista e chegar a um consenso. Senão elas não têm os trabalhadores para fazer aquilo que elas precisam, que são, na realidade, cidadãos críticos, cidadãos reflexivos, cidadãos que fazem exercer sua cidadania, né? Mais uma vez, isso é utópico? É utópico. Mas eu percebo que nós estamos falando de educação. A educação por si própria ela é utópica, né? Você educar indivíduos para serem muito competentes, capacidades transformadoras, é uma coisa que se persegue há muitos anos. Então, educação para o século XXI, as habilidades essenciais para a gente para poder falar de educação. Olha, para prosperar nessa nova era, a educação precisa ir além de conteúdo técnico, obviamente. As habilidades socioemocionais e cognitivas se tornam cruciais. A capacidade de pensamento crítico e resolução de problemas complexos, criatividade, inovação e comunicação eficaz são indispensáveis. Olha bem, o cara precisa de saber pensar, saber se comunicar, saber escrever se ele está num case, ele saber demonstrar aquilo para outras pessoas, né?
e trabalhar bem com seus pares, se comunicar bem com seus pares. Ele não pode ser um ogro, né? Aquele cara que sabe tudo daquilo ali, mas não consegue falar uma palavra. Tudo isso faz diferença, até por causa da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Assim, além disso, a alfabetização digital e a capacidade de aprender continuamente, que eles chamam de lifelong learning, são fundamentais. Então, olha, alfabetização digital, você está entendendo o que você está fazendo dentro da tecnologia. A digital, principalmente, robótica, automação, IAs, etc. E capacidade de aprender continuamente, porque você não foi apenas instruído, você tem uma base filosófica do que está acontecendo ali. Você foi lá na geração da ideia, né? O pensamento crítico e a resolução de problemas. A IA pode processar dados e identificar padrões, mas a análise crítica desses padrões, a formulação de perguntas e a busca por soluções inovadoras para problemas não estruturados, porque a sociedade não é toda um edifício todo estruturado, continuam sendo domínios humanos. Quem criou a IA tinha um pensamento estruturado, não estava aí à deriva seguindo a lógica de alguém, né? Escolas como Minerva School, que é a GI, que é um modelo de ensino superior disruptivo, né? São um exemplo de como a educação pode ser redesenhada para focar no desenvolvimento dessas habilidades, como um currículo baseado em desafios reais e aprendizado ativo, né? Isso são palavras bonitas por enquanto. Criatividade e inovação. À medida que a automação assume tarefas rotineiras, ou seja, aquilo que é chato, que é burocrático, a criatividade se torna um diferencial competitivo. O que não pode acontecer é esse indivíduo criativo ficar sem emprego porque a tarefa rotineira foi abraçada por uma tecnologia, né, automática que o substituiu. Não. Esse ser criativo, a ideia é que as coisas automáticas sejam feitas pelas máquinas. E as coisas reflexivas e de boa evolução, onde você tenha tempo para pensar e elocubrar, né? De forma a ter soluções para a sociedade, sejam o tempo das pessoas. Se você eliminar as pessoas, aí a coisa não vai adiantar. A capacidade de gerar novas ideias, e protótipos e soluções originais é inestimável. Isso aí está dentro dos institutos de educação, dentro dos institutos de tecnologia. Iniciativas como programas Maker em escola, onde os alunos projetam e constroem objetos, estimulam essa habilidade. Mais uma vez, esse projeto não pode ser apenas de empresas privadas, porque elas vão direcionar a finalidade. E, portanto, tem que haver regulação por parte do Estado para que o indivíduo não seja, vamos dizer assim, entre aspas, né, um escravo de um sistema qualquer. Inteligência emocional e colaboratividade. Em um ambiente de trabalho híbrido, onde humanos e máquinas interagem todo o tempo, que é o que acontece na atualidade, assim, disfarçadamente, é o que acontece quando você está caminhando na internet, na web e faz uso de inteligências artificiais e outras coisas. A inteligência emocional, a capacidade de entender e gerenciar emoções e a colaboração eficaz são vitais, né? Então ele está dizendo que o indivíduo tem que ser educado não apenas tecnologicamente, ele tem que ter uma inteligência emocional para saber se relacionar entre pessoas, claro que máquinas não, mas ele fazendo uso da máquina saber se relacionar com as pessoas, ele não se transformar em mais uma máquina do sistema. Projetos em grupo e a promoção de ambientes de aprendizado inclusivos e diversos podem fomentar essas competências. Quando ele fala inclusivo, ele fala de todos os divergentes, inclusive dos neurodivergentes, tá? Educação e inteligência artificial além do ensino adaptativo. A IA na educação tem sido frequentemente associada a plataformas de Learning Analytics, ou seja, análises de aprendizado em análise, e o ensino personalizado, como, por exemplo, a Khan Academy e a Duolingo, que ajustam conteúdos conforme o desempenho do aluno. No entanto, uma abordagem crítica questiona: quem define os algoritmos? Ou seja, quem é que está dizendo para que lado que o desempenho deva caminhar? Sistemas de IA podem reproduzir vieses sociais, às vezes discriminativos, às vezes bons, se não forem desenvolvidos com diversidade e transparência. Ele pode excluir alguns porque os vieses sociais às vezes são errados. Tem preconceitos, né? Então, temos que tomar cuidado com a educação de inteligência artificial, sabendo assim, quem produz o algoritmo
se realmente os conteúdos, se ao medir o desempenho do conteúdo do aluno, ele não está direcionando o aluno para um lado que, vamos dizer assim, que exclua outros seres dessa convivência ou dessa evolução, né? Então, quem define os algoritmos. Para que serve a IA na educação? Em vez de apenas otimizar desempenho, a IA pode ser usada para estimular o pensamento crítico. O projeto RAY, que é o Reflexivo AI da MIT Media Lab, explora como os algoritmos podem ajudar os estudantes a questionar preconceitos em dados, desenvolvendo consciência crítica. A MIT Media Lab 2021 obviamente que você pode dizer assim, mas isso aí é uma propaganda de uma empresa. Sim. Mais uma vez, a sociedade tem que ter conhecimento desse trabalho, né? Então, ela não está ali apenas otimizando o desempenho. Ela está estimulando o pensamento crítico para que você verifique. Por exemplo, quando eu faço um texto aqui na IA, se eu não verificar o texto e não ver se ela pegou um viés mainstream, o que é o viés mainstream? Olha bem, eu falo de um assunto. A CNN fala desse assunto, a BBC fala desse assunto, o G1 fala desse assunto. Uma mídia estrangeira, aí, uma mídia lá da Rússia, não sei das quantas, em qualquer lugar do planeta fala. Esses caras têm bilhões de seguidores, eu tenho 1.000 seguidores. 2.000, 3.000, 4.000. Você tem mais 3.000, o outro tem 50.000. Nós somos capilares, né? Quem que é o oceano? O oceano são essas grandes mídias que têm mais ou menos a mesma ideia porque elas têm donos, né? E o dono é o que faz o editorial. Quando essa IA faz a varredura, ela pega 90% das ideias do mainstream e 10% da capilaridade. Quem que vai vencer? O viés de um pensamento que provavelmente não é o meu. Mas se for o meu também, ainda tem correções, né? Então, quer dizer, você tem que ter o pensamento crítico para você saber se aquilo ali está direcionado. Até porque se a IA aprende com você, se uma grande quantidade de pessoas objetar e colocar os contrapontos, nós fazemos uma discussão crítica, né? Então, para que serve a IA na educação? Ela serve exatamente para fazer a busca de tudo e você usar o seu pensamento crítico. Ela pode estimular isso, inclusive aprendendo com você, porque os seus arquivos, os seus pensamentos, as suas falas vão ficar à disposição ali para o aprendizado de máquina. Quando eu digo você, são milhares e milhões de pessoas e bilhões de pessoas. Essa que é a ideia. Automação e novo currículo de competências. O fim de funções repetitivas e o surgimento de novas profissões. A OCDE, num estudo de 2019, projetou que cerca de 14% dos empregos, e hoje em dia essa projeção deve ser um pouco maior, que 14% dos empregos podem ser completamente automatizados, especialmente as tarefas repetitivas. Isso nós já sabemos. Um relatório da McKinsey, de 2023, afirma que profissões emergentes ligadas a dados, IA, engenharia de robôs e bem-estar psicossocial estão em ascensão. Por que bem-estar psicossocial? Porque você está trabalhando com robôs, você está trabalhando com chatbots, você está trabalhando com virtualidade, com digitalidade. Você tem que ter uma sensação de presença e de existência. Você não pode se sentir sozinho no meio de máquinas. Isso exige uma educação com uma mudança paradigmática, menos foco na memorização, ou seja, um aprendizado em que você tenha conhecimentos menos estanques e mais habilidades de pensamento transformador, pensamento crítico, adaptabilidade, colaboração e ética. Por quê? Porque a gente precisa de modificar o ambiente. O mundo está em modificação. O que nós fizermos, nós, bilhões de pessoas agora, o que nós fizemos agora vai se manter. Se nós fizermos errado, vai se manter errado. No passado fizeram muitas coisas boas e muitas coisas ruins, que redundaram em guerras, em fome, em doenças, em agressão às sociedades do meio ambiente, aos ecossistemas, ao nosso próprio ecossistema corporal, né? E que nós estamos visualizando agora e temos a oportunidade de criar um mundo novo. Essa que é a ideia. Casos práticos: Finlândia, Singapura e Brasil. A Finlândia é referência educacional mundial. Ela implementou o Phenomenon Based
Learning, que é onde os estudantes aprendem por projetos, integrando disciplinas tradicionais e temáticas reais, como mudança climática e tecnologia. Quer dizer, você tem aprendizado dos fenômenos básicos. O que está rolando, né? As disciplinas tradicionais com temas reais, o que está acontecendo é aquilo que nós sabemos e nos fundamenta para entender aquilo, a física, a química, a biologia e todos no caso deles em inglês, o nosso português, o outro espanhol, seja lá o que for, o que dá conta da nossa comunicação, a comunicação digital, a semiótica, né, a simbologia das coisas, os significados reais que eu estou passando e você está entendendo ou não, isso dentro dos ambientes, né? Está havendo mudança climática? Sim, a gente percebe que está havendo, né? O que nós podemos ajudar, né? E a tecnologia para isso. Em Singapura, o Skill Future conecta jovens a oportunidades de aprendizagem contínua, ou seja, você formou e você continua aprendendo. Você está com IA, você está trabalhando dentro de empresas, você tem um aprendizado contínuo. Por quê? Porque não tem outro jeito, né? A gente está descobrindo o mundo. A nossa vida é culta para a quantidade de coisa que existe do nosso lado e que nós não damos conta. Que a gente tem apenas notícia, não tem aprofundamento. Então, o foco são em competências digitais, mas competências socioemocionais para administrar essa avalanche de coisas ao longo da vida. Isso aí foi inclusive objeto de estudo do World Economic Forum de 2022. No Brasil, o SESI e Senai têm investido em educação 4.0, com unidades equipadas com laboratórios makers de impressão 3D e robótica, estimulando o protagonismo dos alunos em problemas do mundo real. Aqui ele deu uma série de fontes aqui, né? Algumas dessas fontes são empresas, né? Outras são institutos mundiais. E, inclusive a Confederação Nacional da Indústria aqui, que SESI e Senai, né? Agora, automação e robótica, entre a exclusão e a emancipação. O problema da automação é quando ela começa a substituir indivíduos de uma maneira geral, não apenas aqueles que poderiam ser de maneira errada excluídos por divergência ou por deficiência. A automação ela ameaça substituir empregos repetitivos, né? Olha, alguns empregos que são mais ou menos burocráticos, eles poderiam servir as pessoas que têm alguns problemas de capacidade, alguns problemas de desenvolver trabalhos ou de locomoção ou alguma deficiência. Se ela começar a substituir em todos os lugares várias pessoas que têm ou não divergências ou deficiências, daqui um pouquinho o mundo está desempregado e se aquilo for feito por uma empresa, a empresa está ganhando milhões. Eu acho que esse não é um objetivo social. Nossa vida é muito curta para a gente poder viver mal, né? Então, a automação ela ameaça substituir sim esse emprego. Por exemplo, já tem gente que vai em restaurante e tem lá um garçom que colhe pedido e traz o pedido na mesa, que na realidade é um robô garçom. Eu fico pensando se a gente não tem que humanizar um pouco mais isso. Você está se divertindo, por exemplo, você está num ambiente assim, por que você tem que eliminar o garçom? Por que você tem que eliminar um atendente? Ah, porque isso aí é uma questão, é a tendência. Não, a tendência quem faz somos nós, se for bom para nós, né? Se você tem a tendência de luzes muito forte que ilumina muito, mas cega a maior parte das pessoas e dá problema depois, é uma tendência ruim, nós temos que corrigir isso aí. Ah, mas isso aí dá lucro agora, mas dá perda depois. Quem que tem lucro? Quem que tem perda? Olha, nós existimos para pensar, isso é pensamento crítico, né? A gente não vai substituir tudo pela automação porque isso dá lucro. O lucro não justifica. E lucro para quem? Mesmo que seja para a própria sociedade, o lucro que dificulta, por exemplo, se você conseguir transformar toda a matéria-prima em objetos, depois você vai ficar com os objetos envelhecendo e a matéria-prima acabada. O seu sucesso é circunstancial, o seu conforto é circunstancial. Então nós não podemos pensar só em termos de vida do agora, nós precisamos de pensar nas outras gerações também, né? Então, a automação ameaça substituir empregos repetitivos, mas também pode libertar trabalhadores, obviamente, de tarefas alienantes que sejam integradas a uma educação técnica libertadora. Essa palavra libertadora aí é muito bonita, né? Mas resta saber se nós temos capacidade de fazer isso. Isso aí precisa de vontade política, né? O Fab Labs
e o Makerspaces, espaços como o Fab Lab Livre do SP Brasil, em São Paulo, Brasil, oferece formação de robótica e fabricação digital com enfoque comunitário, permitindo que jovens periféricos não apenas operem máquinas, mas utilizem-nas para resolver problemas locais. Isso se dá daqui de um Instituto de Tecnologia Social de 2019, situado em São Paulo. A robótica educacional crítica, isso existe? Vamos ver. Projetos como a robótica com sucata, desenvolvida em escolas públicas, usam materiais recicláveis para ensinar robótica, discutindo ao mesmo tempo consumo, lixo tecnológico e inovação sustentável. Esse é um dado da CON de 2020, Educação Não Formal, que é um instituto. Robótica educacional, da inclusão à automação criativa, impactos cognitivos e sociais. Olha bem, a robótica educacional tem demonstrado aumentar o engajamento dos alunos, especialmente no STEM, né? STEM, Ciências Tecnológicas, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Vou repetir. É porque STEM, que a gente fala STEM, é uma sigla em inglês, mas ela significa em português. Ela seria o acróstico de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, desenvolvendo raciocínio lógico, habilidades manuais. Programas como Lego Mindstorms e Arduino são adotados em milhares de escolas pelo mundo. Confesso que não sei a origem desses dois programas. Parece que um é em inglês e parece que o outro é latino, não sei. No Brasil, o projeto RoboLabs, em escolas públicas do Ceará, aumentou em 21% o desempenho dos alunos em matemática em 2 anos. Claro que a gente teria que ir lá nesse instituto, o IPCE, verificar como é que isso aconteceu, né? Se isso é o sucesso que está dito aqui que é, porque tem muita política por trás, né? Robôs sociais e inclusão. Experiências com robôs sociais como NAO, demonstraram eficácia em melhorar a interação social com crianças autistas. Olha que interessante, a automação aqui ela está entrando e intermediando a relação com crianças autistas. Na Holanda, o projeto Buddy Robot atua em ambientes hospitalares infantis, ajudando a reduzir a ansiedade pré-operatória. Como é que seria isso? Eu não tenho ideia, mas deve ser uma interação do robô. O robô deve estar ali o tempo todo acompanhando os desejos da criança, trazendo diversão, trazendo telas, alguma coisa assim. Formação docente. A formação do professor, né, para esse mundo que está mudando é um desafio global. Apesar dos avanços, a formação dos professores ainda segue um gargalo. Segundo a Unesco, em dados de 2021, e isso deve ter aumentado, 65% dos docentes no mundo relatam não possuir capacitação adequada para integrar tecnologias emergentes em sala de aula. Eles sabem que existe, mas não sabem operar. E então eles têm que ser educados em seus cursos de formação para fazê-lo, né? Ele deu uma série de fontes aqui também. Desafios e caminhos para uma tecnologia libertadora. A formação docente. Professores precisam de capacitação para usar IA e robótica de forma crítica. A Universidade de Helsinki oferece um curso gratuito, o Elements of AI, que inclui discussões éticas. Isso é um dado trazido da Helsinki University de 2023. Democratização de acesso. Iniciativas como o projeto Âncora, executado na cidade de Cotia, em São Paulo, combinam metodologias ativas com tecnologias digitais, mostrando que a educação libertadora não precisa ser antitecnológica, mas sim tecnologicamente consciente. A educação libertadora não precisa ser antitecnológica, né? Você pode ter a tecnologia usada de forma consciente e não usada se não necessária, ou se ela for problemática, ou se ela for substituir a atuação de pessoas que são necessárias no corpo social. Essa é a ideia. Desafios e oportunidades para a educação. O caminho para uma educação adaptada a essa nova era não é isento de desafios. A brecha digital, o acesso desigual à tecnologia e a necessidade de formação continuada de professores são obstáculos a serem superados, contudo as oportunidades são imensas. Personalização do aprendizado da IA. A IA pode analisar o desempenho dos alunos e personalizar o conteúdo e o ritmo do aprendizado.
atendendo às necessidades individuais. Plataformas adaptativas são um exemplo disso, nós já mencionamos lá em cima. Simulações em realidade virtual. Ferramentas de simulação em realidade virtual podem oferecer experiências de aprendizado imersivas e seguras, né? Preparando os alunos para cenários complexos no mundo real. Teve um vídeo aí para trás que eu falei dessas ferramentas adaptativas, onde você fazia simulação e com isso você conseguia, por exemplo, como você vai fazer experiência de voo, né? Tudo aquilo ali é simulado. Essa simulação ela te dá bem uma imersão para você entender como que você se sentiria até você pegar um avião mesmo, né? Acesso global ao conhecimento. Cursos online abertos e massivos são chamados MOOCs, eu já falei sobre isso também, e recursos educacionais abertos são as OERs, democratizam o acesso ao conhecimento, permitindo que indivíduos de todas as idades e regiões aprendam e se requalifiquem. Esses vídeos, esses cursos, eles são gratuitos na internet. Você faz a sua inscrição. Eles têm várias simulações, se você precisar de tecnologia, eles te orientam em que você vai precisar e continuamente estão dando curso ali para você poder entender como que você opera. Tecnologia, educação e qualidade de vida, equilíbrio entre inovação e bem-estar, oportunidades para a qualidade de vida. A educação tecnológica oferece caminhos para reduzir desigualdades geográficas, com o ensino remoto e recursos abertos. É o caso dos MOOCs. Iniciativas como School in the Cloud e da Sugata Mitra mostram como crianças em vilarejos pobres podem alcançar altos níveis de conhecimento usando apenas recursos digitais autonômicos ou autônomos. Olha bem, esses cursos aqui, nessa outro vídeo que eu fiz, que fala desses MOOCs, depende de você ter acesso à internet, né? Então, mais uma vez, nós estamos aqui um pouco na utopia. Existem alguns lugares mais pobres do mundo que têm algum acesso à internet, que foram providenciados por políticas locais e que levaram a essas comunidades simples que não podem se deslocar, vão se deslocar não sei quantos quilômetros por dia para poder adquirir algum tipo de educação, eles têm em loco. Mas para isso você precisa que não haja desigualdade entre regiões, entre países e entre comunidades, né? Bom, isso é um avanço, mas tem que ser para todo mundo. Riscos para o bem-estar mental. Por outro lado, a conectividade demais, nós vamos chamar aqui de hiperconectividade, ela tem efeitos adversos. Se você está o tempo todo na internet, o tempo todo discutindo conhecimento, aprendendo, estudando tudo pela internet, você está sem a vivência social, né? Então, pesquisas apontam que o aumento de transtorno de ansiedade, fadiga digital, déficit de atenção entre estudantes superexpostos a telas e plataformas digitais são realidades. A Unesco, em 2021, propôs um novo contrato social de educação, que considera não só a eficiência tecnológica, mas o bem-estar integral. Então, resgata práticas de convivência, ou seja, uma hora você desliga da tela, você sai da virtualidade e vai aprender em convivência com as pessoas. Respeita os ritmos individuais, cada pessoa tem um ritmo, e valorizando um tempo desconectado. Tem outras referências que ele vai dando aqui. Discutindo o equilíbrio entre tecnologia, inovação e qualidade de educação. Então, nós estamos falando de tecnologia, de IA, de robótica, de automação, ou seja, de tecnologia e inovação, mas estamos falando de qualidade de vida e qualidade de educação. A integração da tecnologia e da inovação na educação deve ser guiada por um propósito claro: melhorar a qualidade de ensino sem perder de vista a formação humana, crítica e ética. Enquanto ferramentas digitais, a IA e as metodologias inovadoras podem personalizar o aprendizado, ampliar o acesso ao conhecimento, e isso é fundamental para evitar que a tecnologia se torne um fim em si mesmo, ou seja, você exista para ela, o que ela produzir é um fim. Não. Aquilo existe para mim, para quê? Para que me serve? Por que me serve? Serve para as sociedades, né? Porque isso aí substituiria a reflexão e o diálogo. Se ela é um fim em si mesmo, eu vou refletir sobre o que, vou conversar sobre o que, né? Não é por aí. Como mencionamos assim, um exemplo desse equilíbrio é o uso de plataformas adaptativas como a Khan Academic, que combinam algoritmos da IA com conteúdos abertos, permitindo que estudantes aprendam no seu ritmo,
né? De repente um já estudou lá 3 tópicos, eu ainda estou aqui atrás porque eu estou refletindo ainda. São outras coisas. Nesse momento é bom que você esteja desconectado, mas é bom que você esteja em comunidade, porque a dúvida de um é a minha dúvida amanhã, né? Ou a dúvida de um exemplifica para todos. O verdadeiro avanço educacional acontece quando as ferramentas são mediadas por professores bem preparados, obviamente, que estimulem debates, interpretações, conexões com o mundo real e seja feito no seio de pessoas, de grupamentos, salas de aula, né? Por quê? Porque você tem a combinação da aprendizagem técnica, o conhecimento, mas a convivência que por si só traz conhecimento e te ajuda emocionalmente. Além disso, a gente vê que também existem projetos como esse do Fab Lab, que também já foi mencionado, escolares, que mostram como a robótica e a automação podem ser aliadas de uma educação mão na massa, né? Desde que incentive a criatividade e a solução de problemas sociais e ambientais, em vez de apenas reproduzir modelos técnicos como a tecnologia com a finalidade em si própria. Bom, agora nós vamos falar de qualidade de vida, educação e tecnologia. Enquanto a tecnologia pode democratizar o acesso ao conhecimento, ela também pode impor novos desafios ao nosso bem-estar. Pesquisas como a de Twenge, de 2018, indicam um aumento de ansiedade e fadiga digital que já foi dito lá atrás. E isso exige um novo equilíbrio entre inovação e saúde mental, matéria de estudo da Unesco de 2021 e outros anos também. Iniciativas como o School in the Cloud de Mitra, que já foi mencionado, mostram como o uso criativo da tecnologia pode favorecer aprendizagens mais significativas e tópicas. Por quê? Porque às vezes você não quer tudo aquilo, né? Você tem preferências. A qualidade da educação na era digital depende, portanto, de uma tecnologia usada não como substituta do pensamento, mas como ferramenta para ampliar o pensamento crítico. Como afirmou Paulo Freire, a tecnologia sozinha ela não transforma nada, ela não transforma a educação, mas ela pode ser um instrumento de libertação quando aliada a uma pedagogia consciente e quando você consegue estendê-la a grupamentos mais distantes que interagem entre si. O desafio é inovar sem perder a essência, não formar, por exemplo, apenas usuários passivos de ferramentas, mas cidadãos capazes de questionar aquele uso, criar e transformar os parâmetros, os paradigmas da sociedade. A qualidade de vida como pilar da educação. Automação e IA, se bem empregadas, têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida. Tarefas árduas e perigosas podem ser assumidas por máquinas, liberando tempo e energia para atividades mais significativas, como o lazer, desenvolvimento pessoal, a socialização e a busca por paixões. Claro que isso aí ainda é uma utopia na nossa época, mas nós estamos no momento de discutir isso exatamente porque nós precisamos da educação tecnológica, nós precisamos da tecnologia, nós precisamos de desenvolver, eliminar desigualdades, mas temos que fazer isso tudo sem sossobrar. E isso ainda é uma utopia. Portanto, é a hora de discutir. A educação deve, portanto, preparar os indivíduos não apenas para o trabalho, mas também para usufruir dos seus tempos. Uma vida mais produtiva, mais gratificante. Um exemplo prático é o campo da medicina, né? A robótica cirúrgica, como o sistema que é chamado sistema da Vinci, permite procedimentos minimamente invasivos, inclusive à distância, inclusive de continentes. Já tivemos esses dias para trás aí, cirurgias intercontinentais, um cara lá na América do Norte operando um sujeito lá na África. Resultado em recuperação mais rápida para pacientes, menor estresse para profissionais, né? Por exemplo, a cirurgia robótica, ela é invasiva, obviamente, mas ela é minimamente invasiva. Por quê? Porque ela é muito precisa, né? E o tempo de cirurgia é menor, né? Então, a IA, por sua vez, auxilia em diagnósticos precoces de doenças como câncer, aumentando chances de cura e, consequentemente, qualidade de vida. A educação médica, neste contexto, precisa incluir o treinamento em novas tecnologias e a ética envolvida em sua aplicação. Você não pode deixar por conta do robô, até porque quem opera o robô e imagem é o ser humano. Conclusão. O entrelaçamento de inteligência artificial, automação, robótica e educação tem o poder de democratizar oportunidades e promover a qualidade de vida. É essencial superar o descompasso entre inovação e acesso,
porque não adianta uma parte da sociedade estar na idade da pedra, outra está lá no ano 3000, né? Garantir formação docente de qualidade, ou seja, elevar o nível dos professores, né? O pessoal tem mania de achar que professor é qualquer um, não. O professor ele tem que ter preparo, mas é ele que te prepara, então a função dele é central. A escola do futuro deve preparar cidadãos, não apenas para trabalhar com máquinas, mas para pensar criticamente sobre elas, regulá-las, aprimorá-las e garantir que o avanço tecnológico seja um meio para a emancipação social e o bem viver coletivo, inclusive das outras comunidades e sociedades do planeta, ou seja, o meio ambiente. O futuro da educação será inevitavelmente tecnológico. O desafio reside em garantir que o avanço promova a emancipação e equidade, e não aprofundando as desigualdades. E nós temos que investir em políticas inclusivas, formação docente, regulamentação ética. Tecnologias são essenciais para a educação orientada para bem-estar e cidadania. Isso aqui já é uma finalização muito bonitinha, né? Muito redondinho e tal. Tem aqui milhares aqui de instruções aqui, locais da Unesco, World Economic Forum, McKinsey, tem uma série de coisas aqui. E um complemento aqui, só para a gente fazer a finalização, é amplamente reconhecido que a educação tecnológica e a criação de centros de excelência governamentais desempenharam um papel fundamental no drástico crescimento do PIB, por exemplo, da Coreia do Sul e da China, mas não apenas, mas principalmente nas últimas décadas. Ambos os países adotaram estratégias que priorizaram o desenvolvimento de capital humano qualificado em áreas de alta tecnologia, o que resultou num avanço econômico notável e os PIBs crescendo. A China, nessas últimas décadas, cresceu entre 5% e 10% ao ano o seu PIB. Tá? Crescimento vertiginoso. Se você for na China hoje, a gente não conhece nada lá dentro, você vai ver os centros tecnológicos, robótica para fazer atendimento. Você pede uma coisa no meio da rua, vem um drone trazer para você num determinado centro, ser atendido por robô. Você chega em postos de autoatendimento para combustível, para tudo, né? Sem excluir pessoas. Eles estão num adianto muito interessante. A empregabilidade lá é muito grande, a vida social também é bastante intensa e tem sido um país muito seguro, exatamente baseado nessa vigilância da IA. Claro que lá deve ter defeitos, claro que lá deve ter problemas. Eu não estou morrendo de amores, eu estou falando de ideias, ok? A educação tecnológica e a criação de centros de excelência governamentais. Criação de centros de excelência para a educação tecnológica e a educação de uma maneira geral são fatores de desenvolvimento nos países. Precisamos de pensar isso aqui no Brasil. Muito bem, então agora eu vou terminar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te dado um upgrade aí. É claro que esse vídeo podcast, o que nós falamos aqui, é tudo muita teoria, os exemplos que foram dados aqui estão longe de você visualizá-los. Você pode pegar e ir olhando esses centros que eu mencionei, né? Claro que também ali existe muito viés político, viés que quer instruir que você vai para um lado e não para o outro, mas a ideia central é que educação tecnológica é o futuro, é o presente para o futuro, precisa de ter uma visão crítica disso, precisa de ter bem instrução, precisa de ter formação docente, formação discente, competência, capacidade, políticas, né? E precisa de ser investimento público, porque o investimento privado ele tem outro destino, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando que nós vamos falar um pouco desse assunto, só que nós vamos dar exemplos de países que conseguiram, com a sua formação tecnológica, aumentar os seus PIBs e chegar mais lá na frente. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com esses assuntos muito interessantes. Muito obrigado e até lá.